E é precisamente por aqui que começamos a nossa análise em estúdio com Raul Vaz, analista político, Maria Henrique Espada, diretora executiva da Sábado, e Eduardo Damaso, diretor-geral e editorial adjunto da Média Livre. Muito boa tarde aos três. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Eduardo, começo por ti. Esta compra de ações da Galp por parte de Santos Pereira, já enquanto governador do Banco de Portugal, levanta aqui uma questão política ou meramente ética? Boa tarde. Levanta uma questão ética, ética, de transparência essencial e política, como é óbvio, porque enfraquece politicamente a posição do governador do Banco de Portugal. Porque estamos a falar de uma lei, antes de uma lei, de uma regra elementar para o exercício de cargos públicos, que é pacífica. Na esmagadora maioria dos países, ninguém imagina na Fed, por exemplo, americana, o presidente estar a dar o flanco, ainda para mais num contexto, por exemplo, que está agora a ser submetido a uma guerra brutal de Donald Trump, a dar um flanco desta natureza. Quer dizer, de facto, Álvaro Santos Pereira deu um tiro no pé, em grande medida, numa altura em que... e estas questões... há muita gente que não percebe, que não quer perceber. Aliás, o próprio José Pedro Aguiar Branco colocou, num lamentável discurso que fez na cerimónia de 25 de Abril, colocou o foco errado nas questões da transparência como se elas fossem extravagantes, não percebendo, por exemplo, que no quadro da União Europeia elas são essenciais para definir a qualidade de um Estado de Direito. E que esse é o argumento, por exemplo, para não dar determinados valores de 90 mil milhões à Hungria, por exemplo, de Orbán. Portanto, de facto, eu acho que é preciso que as pessoas que são nomeadas para este tipo de cargos, ao mais alto nível, na economia, na política, etc., tenham atenção a este debate, porque este debate é essencial para definir a natureza de uma democracia, a separação de poderes, a independência do exercício de cargos políticos, a relação de confiança com os eleitos, etc. E fragiliza, Raul, boa tarde, a imagem do Banco de Portugal? Perde a autoridade do governador do Banco de Portugal. Aliás, é um governador prolixo, muito interventivo. Eu lembro, em relação à restauração, é uma opinião recente do governador que disse que os restaurantes não tinham razão, independentemente do governador ter razão ou os restaurantes terem razão. Ainda agora, na semana passada, veio a público dizer que os empréstimos da banca a financiamento para a habitação de jovens também era questionável e estar muito atento. E é evidente, eu concordo com o Eduardo neste ponto, quando Álvaro Santos Pereira comete este deslize, que de facto, a primeira vez que eu vi a notícia, julguei que era uma brincadeira, confesso. Também eu, por acaso. Julguei que era uma brincadeira. Porque Álvaro Santos Pereira, aliás, tem experiência. Teve encargos internacionais, foi Ministro da Economia, bem sei que foi só 2 anos. Depois, Paulo Portas encarregou-se de dizer a Pedro Passos Coelho que era melhor ter outro Ministro da Economia. Mas é evidente que isto é um erro, sobretudo porque o governador de Portugal, agora, quando falar, e tem todo o direito de falar e a obrigação, digo eu, mas é evidente que as pessoas olharão para Álvaro Santos Pereira e dizer bem prega Freito mais, ou seja, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. E isso é mau. É mau para uma instituição muito importante, numa democracia, num sistema financeiro europeu, que obviamente estamos a atravessar uma crise complicada em efeitos de taxas de juros. Agora, eu sinceramente fiquei surpreendido. Maria Henrique, boa tarde. Há justificações para este deslize? Como diz aqui o Raul? Acho que isto não pode ser visto como um deslize, porque, como disse o Raul, Álvaro Santos Pereira não é alguém que chegou agora à política ou que chegou agora a cargos. Ele tem uma vasta experiência. É alguém que tem que saber, ou pelo menos quando chega a um cargo, tem que ver o que é que pode e o que é que não pode fazer. É o mínimo que se espera. E eu acho que este caso em particular não deixa de ser incrivelmente irónico na altura em que acontece, quando surgiu, por exemplo, o discurso de Aguiar Branco no sábado. Porque quem olha para o caso de Santos Pereira, quem puxou as orelhas ou quem corrigiu Santos Pereira foi o Banco Central Europeu, que é quem faz o controle jurisdicional destas questões. Mas, por exemplo, em Portugal, na legislação portuguesa, nós, o público em geral, não apenas os jornalistas, não temos acesso, por exemplo, a que ações, que tipo de ações é que tem, por exemplo, o Ministro da Economia, ou o Ministro das Finanças, ou os respectivos secretários de Estado, porque esse tipo de informação deixou de estar disponível. Já esteve e passou com as habituais justificações e desculpas de proteção da vida privada e por aí fora. Este tipo de informação que o Banco Central Europeu diz que não pode ser, para os políticos em Portugal está sob reserva.
Eu acho que isto nos devia levar a pensar um bocadinho sobre como é que estamos a fazer o escrutínio da atividade política em Portugal, não é? E se calhar não somos assim tão intrusivos como a Guerra Branco sugeriu que somos, de forma, aliás, um bocadinho caricatural naquele discurso E já vamos sábado. olhar para esse discurso um pouco mais à frente. Raul, olhamos agora para a questão do relatório sobre o apagão, que vai ser conhecido entretanto, mas olhando aqui para aquilo que pode resultar deste relatório, podemos estar perante falta de investimento, de planeamento político na rede elétrica. O que é que Não que sei, mas que podemos. conclusões é que temos de retirar daquilo que aconteceu? Não sei se estamos, mas é evidente que podemos, porque o apagão tem mais de um ano, Sim. quase 2 anos, e é evidente que surpreendeu toda a gente como era possível em 2025, 2024 acontecer uma coisa que acontece. Não sabemos qual foi a origem do apagão, fala-se, como se falou, algures em Espanha. Agora, o relatório, a sugestão que é feita pela equipa que fez o relatório, parece-me previdente e parece-me positiva, ou seja, o Estado ter reservas de energia para situações ou casos que são nevrálgicos de 72 horas e para os outros casos 24 horas. 24. Não sei se peca por defeito, mas tecnicamente não chego lá. Agora, é evidente que é prevenir, não é remediar, e este relatório faz todo o sentido e deve ser público, notório e, obviamente, o Governo, qualquer Governo que esteja em funções, tem que ter nas suas decisões isso em conta. Esta questão, Maria Henrique, é fundamental, esta questão de ser tornado público para que as pessoas percebam não só aquilo que aconteceu, mas também o que pode acontecer numa eventualidade futura? Claro que sim, até por uma questão de confiança naquilo que é o sistema, não é? Nós somos confrontados com as próprias fragilidades daquilo que é o sistema português, não é? Todos nós dizemos que as coisas funcionam mal em Portugal, temos aquela ideia, e depois somos confrontados na realidade com um exemplo concreto e algo dramático de como isso acontece. Portanto, é evidente que a transparência sobre o que aconteceu e o que correu mal e a transparência sobre aquilo que está a ser feito para o corrigir é fundamental. Isso parece-me. E depois as medidas parecem, francamente, de bom senso. Não há aqui nada que seja surpreendente, por um lado. Há coisas, aliás, das quais já falamos há alguns anos, como uma revisão estrutural do Ciresp. Enfim, já não é propriamente... Tem mais de uma década. Andamos a falar disto desde 2017 e já antes disso um bocadinho, mas pelo menos 2017 de forma mais intensa. Portanto, não há aqui surpresa e eu acho que esta transparência na forma como as questões são colocadas é importante também para podermos depois acompanhar se isto de facto passa a ser posto em prática ou não. Se esta a revisão estrutural do Ciresp acontece, se o tal mecanismo de alerta e comunicação de emergência, ou via rádio ou via satélite, se isto é posto em prática, é que estas coisas depois custam dinheiro e custam capacidade de execução, que nós temos tido pouca em geral. É preciso não só vontade política, como investimento disponível para... Isto não são... Há aqui bom senso, mas há uma série de recomendações que não saem grátis. Isto não é só achar que se faz e acontece. Não, é preciso pagar e é preciso, de facto, fazer acontecer. E, enfim, termos o relatório, pelo menos, dá-nos um ponto de partida para perceber agora como é que as autoridades e o Governo gerem tudo isto e nos preparam para uma melhor resposta quando houver uma nova crise. Esperemos que não haja um novo apagão. Sobre o Ciresp, muito rapidamente, o novo Ministro da Administração Interna, Luís Neves, já se atravessou, e bem, na minha opinião, ou seja, deu o corpo às balas, a cara a dizer que isto é preciso ser resolvido. Muitos ministros da Administração Interna ficaram calados e quietos. E, portanto, esperemos que Luís Neves cumpra aquilo que promete e eu estou confiante que ele vai cumprir. Eduardo, que lições políticas é que devem ser retiradas? Bem, elas já foram de alguma forma aqui ditas, quer pelo Raul, quer pela Maria, mas é aqui uma imagem que me ocorre. Quer dizer, na sequência da história do apagão tem-se multiplicado as teorias e os apelos a que cada cidadão tenha um kit de emergência para poder aguentar as primeiras horas de... Eu acho que o Estado necessita desse kit de emergência, porque de catástrofe em catástrofe, seja nos incêndios, seja nas cheias, seja no apagão, nós andamos sempre nesta conversa. As infraestruturas e a ação em si não é conhecida ou não existe, porque é necessário olhar para as infraestruturas, para as cadeias de comunicação, para as cadeias de distribuição, para as reservas energéticas. Quer dizer, nós acabamos há pouco tempo por colocar cerca de 40% da reserva nacional de crudo de petróleo em França, porque
não só a capacidade interna nacional foi reduzida porque foi fechada a refinaria de Matosinhos, como a que pagava o dobro ou o triplo daquilo que está a pagar à Galp, à Petrogal, do que está a pagar agora em França. Portanto, há aqui um conjunto de situações que são completamente aberrantes. Quer dizer, uma coisa é, estes relatórios são muito importantes, estas conclusões são muito importantes, mas como a Maria diz, é preciso que as coisas aconteçam. E depois percebe-se, quando há ciclos, eu não estou a minimizar a importância do ciclo das contas certas, mas isso teve um reverso que foi as cativações e a diminuição brutal do investimento público. E depois não há dinheiro para... foi a mesma história com a ponte entre rios. Também houve relatórios e conclusões sobre a necessidade de rever toda a infraestrutura. Tudo demitiu-se um ministro. Não, isso sim, o ministro demitiu-se e foi de facto o que de mais chonante aconteceu, claro, porque na verdade toda a estrutura de estradas secundárias, de pontes, eu passo por algumas há 40 anos e estão na mesma, com os mesmos buracos de sempre, que até já conhecemos a geografia, a rede viária, por exemplo. Portanto, enfim, é mais um relatório, é mais importante, esperemos que aconteça alguma coisa, esperemos não estar daqui por uns meses em cima de uma tragédia qualquer a discutir outra vez a necessidade de outro relatório. Agora olhamos sim para a questão dos discursos, neste caso o discurso concreto de Aguiar Branco nas cerimónias do 25 de Abril. Maria Henrique, foi um discurso que gerou diferenças, ou melhor, reações diferentes dentro do próprio PS. Houve quem virasse as costas e houve quem aplaudisse. Que análise é que fazes? Em relação ao discurso, eu acho que o discurso foi profundamente desonesto, para dizer o mínimo. Porque faz uma caricatura que não corresponde minimamente à realidade daquilo que acontece em termos de escrutínio sobre os políticos. Para dar 2 ou 3 exemplos que me pareceram flagrantes e até incompreensíveis da parte de Aguiar Branco, que é alguém que conhece e tem a obrigação de conhecer perfeitamente a lei. Ele começa a dizer que é preciso declarar, é preciso, os políticos agora têm que dizer onde é que têm os filhos na escola. Isso não é verdade. Ou onde é que se vão ao hospital público ou se vão ao hospital privado. Não sei onde é que ele foi buscar essa ideia. Ou que, por exemplo, quantas casas de banho tem a casa, haverá aqui uma hipersensibilidade por causa do número de casas de banho da casa de Luís Montenegro, em Espinho. Mas nada disto faz parte das obrigações declarativas de político nenhum neste país. A história de se ter discutido, por exemplo, onde é que andava o filho, em que escola andava o filho de Rui Tavares, os filhos de Rui Tavares, foi uma coisa que surgiu nas redes sociais, que nada teve a ver com escrutínio. Nada, zero. É misturar... Foi conversa de café, puro e simples. É misturar conversa de café e redes sociais e questões que às vezes interferem efetivamente. Chegou a um debate, pelo menos com um debate público, mas ainda assim este tipo de mistura é intelectualmente desonesta e não faz o menor sentido, não é? Eu não sei onde é que ele foi sequer buscar aquela história de termos que dizer onde é que a que hospital é que vamos. Isso vem do quê? Está a falar de quem? Tudo aquilo é um disparate quase do início ao fim. E ele mistura coisas que são verdadeiras e que tem todo o direito de achar que são ou não discutíveis, com uma série de profundas falsidades. Portanto, não é um discurso que se possa considerar, na minha opinião, intelectualmente honesto. E que, na minha opinião, também não faz um bom serviço para defender os políticos, se era essa a intenção de Aguiar Branco. Aliás, depois no discurso do Presidente da República, ele tem uma frase que eu agora não consigo repetir de memória, lamento, mas que explica de forma muito simples que a desconfiança é inimiga da imagem dos políticos e, pelo contrário, a transparência dá legitimidade. Não haver transparência deslegitima a classe política e não perceber isso é não viver, francamente, em 2026. Nós fizemos um percurso longo. Muitas das obrigações declarativas que existem são desde a década de 90 que estão em cima da mesa, não é? Algumas estão online há 20 anos. Portanto, é difícil perceber que agora se pretenda um retrocesso que, aliás, vai completamente em contramão de tudo aquilo que são as tendências internacionais nesta matéria. Pronto. Dito isto, em relação às reações, que foi o que me perguntaste, eu diria que Pedro Delgado Alves foi especialmente infeliz na reação, tendo alguma razão no conteúdo.
Mas aquela atitude de virar as costas é, na minha opinião, absolutamente inadmissível, porque, e acho que há uma forma fácil de explicar isto, quando agora qualquer dia os deputados do Chega fizerem este mesmo gesto no Parlamento, em relação a outro protesto qualquer, etc., o PS, que entretanto ficou calado sobre isto, se calhar não pode dizer nada, não é? O PS tem-se queixado, tem sido o partido que mais se tem queixado da degradação do comportamento dos deputados na Assembleia da República. E quem se queixa depois tem que dar o exemplo, não é? Virar as costas não sendo... há gestos piores, é evidente, mas não é propriamente um gesto bem educado. De todo. E a boa educação é qualquer coisa que eu acho que se deve manter, especialmente naquela ocasião, especialmente naquele espaço e sendo ainda por cima uma sessão solene em comemoração do 25 de Abril. Pedro Delgado Alves virou as costas, mas houve quem aplaudisse por parte do PS. Sim. Damaso. Eu concordo com tudo o que a Maria disse, exceto na parte do Pedro Delgado Alves, que eu acho que foi um gesto muito corajoso. Foi um gesto que percebo, compreendo, porque estamos a falar de alguém que passou grande parte da sua carreira política a trabalhar precisamente neste tipo de leis, na dignificação daquilo que elas representam para a vida política e compreendo perfeitamente a sua irritação e a sua... porque não interrompeu o discurso, não gritou, fez um gesto visual. Eu acho que não vem daí mal ao mundo e aplaudo pela coragem, porque há de facto aqui uma profunda hipocrisia naquele tipo de discurso que é desonesto realmente, como disse a Maria, porque José Pedro Aguiar Branco está farto de saber quais são, aliás, tem especial obrigação em saber, que ele é advogado e o seu escritório é um escritório muito ligado a uma certa porosidade política ou empresarial e, portanto, ele sabe perfeitamente quais são os riscos que determinado tipo de coisas comportam para a dignificação da política e, portanto, da partir de agora, aquilo é um gesto de populismo puro e simples, o discurso de Aguiar Branco. Eu acho que nem André Ventura alguma vez chegou ao ponto de dizer coisas daquela natureza sobre este tipo de temas, onde tem, aliás, uma posição muito mais elevada do que a de Aguiar Branco, porque, na verdade, Aguiar Branco faz uma mistura que é uma mistura, enfim, falaciosa, para não dizer pior, porque uma coisa é a vida privada. E os políticos, quando vão para a política, sabem que a vida privada é um universo em relação ao qual podem sofrer alguma compressão de direitos. Isso é absolutamente consensual na universidade, nos códigos éticos e políticos, etc. Outra coisa é a reserva da vida íntima. E aí, de facto, é um conceito diferente da vida privada. É o núcleo irredutível onde não pode entrar um escrutínio de qualquer espécie. E, portanto, a lei portuguesa, desde sempre, nunca baralhou as coisas. Quer dizer, a lei portuguesa veio evoluindo, começou mal em certo sentido, em 90, e começou mal porque estipulou um regime em relação à questão das declarações, um regime secreto. De uma década, que só a partir de 95 é que elas passaram a ser públicas. E toda a gente, incluindo o partido de Aguiar Branco, concordou que era errado esse secretismo e evoluiu com o Cavaco Silva, mas com muitos outros senadores na altura no PSD, para uma visão sobre estas matérias de natureza totalmente contrária. Já estava no partido nessa altura. Não, Aguiar Branco é um histórico do PSD, portanto, é ele o que lhe dá ainda mais responsabilidade em ter outro tipo de posição, outro tipo de leitura e outro tipo... Agora, vir com o argumento, e vou acabar, com o argumento de que chegámos a este ponto e, portanto, este tipo de grau, este grau de escrutínio e de leis de transparência limitam os melhores para vir para a política. Mas não, desculpa, deixa-me só dar uma nota sobre isso. Aguiar Branco é a contradição dessa própria tentativa de argumento. Porque Aguiar Branco é alguém que teve uma carreira extraordinária na advocacia, tem um escritório extraordinariamente bem sucedido, e isso obviamente não o impediu de voltar a estar na política. Mas não é isso. Deixa-me rapidamente discordar da Maria e do Eduardo. Não está em causa, na minha opinião, nem a transparência nem o escrutínio. É evidente que José Pedro Aguiar Branco criou umas imagens excessivas das casas de banho, que obviamente tem uma ligação direta à Casa de Espinho do Primeiro-Ministro, é logo evidente. Agora, eu não acho, sinceramente, que o agitar de águas de Aguiar Branco faz, na minha opinião, sentido. Nós estamos numa época em que o populismo, e isto, repito, não está em causa aquilo que é exigível na política e na democracia. O que eu disse foi populismo puro e simples.
Pois, eu admito que tenha, eu já Temos de disse ser alguns breves, excessos. por favor. Muito breve. Agora, é evidente que eu acho o discurso da Guiá Branco apropriado ao tempo que estamos a viver, independentemente dos excessos, e acho a atitude de Pedro Delgado Alves muito feia, muito feia. Aliás, ele perdeu também, tal, muito mais grave, também perdeu capital de crédito a partir de agora. Mas vemos diferentes reações dentro do PS também. Sim, aliás, António Mendonça Mendes aplaudiu de pé e o PS está calado. Eu não vi, sobretudo o líder parlamentar do PS, a dizer qualquer coisa sobre essa divisão óbvia e evidente sobre um tema relevante que é o escrutínio e a transparência na vida pública. E agora, há uma esquerda que é sobranceira. Há pessoas, aliás, que não são capazes de fazer um ato nobre do ser humano, que é, peço desculpa. Há pessoas que não são capazes de dizer peço desculpa. Ele não tem Isso é que pedir muito... desculpa. Mas eu acho que ele tem. Eu acho que não tem. E deixa-me só dizer uma coisa. O debate, a natureza do comportamento de um e do outro exprime uma coisa. Pedro Delgado Alves sabe que, por exemplo, respeitar a transparência e a integridade na política é um dos critérios essenciais para que a União Europeia... Olha, a União Europeia, o Greco, uma série de instituições internacionais olhem para Portugal e digam, bom, eles ali respeitam a qualidade da democracia, estão sintonizados com a Europa. Outra coisa, por exemplo, o discurso da Guiá Branco é de quem não sabe uma coisa elementar. Em França, sabem quantos funcionários tem a entidade para a transparência? 75. Sabem quais são as competências que têm? Todas. Sabem quem é que manda naquilo? Há um presidente e um secretário-geral que depende tem plenos poderes em termos operacionais, mas tem uma espécie de assembleia. Não é essa a razão. Está o Senado, o Conselho de Estado, toda a gente lá está. Não é essa a razão da afirmação da extrema-direita em França, mas tínhamos cuidado. Há poucos anos, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez um discurso a alertar para os populismos que aí vinham, e o Primeiro-Ministro, então, António Costa, disse que era pintura abstrata. Portanto, nós temos errado. Posso dizer só mais uma coisa? Não é pintura abstrata. O discurso da Guiá Branco não é pintura abstrata. A atitude de Pedro Delgado Alves é feia, na minha opinião.